Dia, boa tarde, boa noite, galera do Help Química. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 58, Reações Químicas. Bom, primeira coisa que nós vamos começar essa aula de hoje é com uma pergunta. O que é reações químicas? Bom, evidenciaremos algumas ocorrências, tá? Algumas até do nosso dia a dia, e depois tiraremos nossas próprias conclusões. Vamos lá. Bom, pessoal, então continuando aqui, desde já pedindo desculpa pelo som da rua, né? Primeira evidência que nós vamos ver observem essa banana aqui normal, né? Vocês podem ver, né? Uma banana tá madura, obviamente, etc. Só que o que acontece quando a banana ela vai ficando, vai passando muito tempo, né? E vai amadurecendo demais. Ela tem a tendência de começar a ficar parecida com esta. Tem a tendência de começar a querer apodrecer. Correto? Então, tá. Vamos ver mais um acontecimento. Nesse caso aqui agora, eu tenho um pedaço de papel comum. Vocês estão vendo? É um pedaço de papel comum desses que vocês têm na sua casa. Vamos ver qual foi essa situação dele se eu colocar fogo nele. Vamos lá. Então aqui nós temos um papel pegando fogo, né? E vocês conseguem ver uma chama amarela, né? E uma fumaça saindo deste papel. Beleza. Apaguei. Olha qual que foi a situação final do meu papel. Ele mudou de cor. Ele tá diferente do nosso aspecto inicial. Vamos ver mais uma ocorrência. Observem aqui, pessoal, que eu coloquei fogo também no fogão. Mas que a chama que a gente está vendo, ela é azul, diferente daquela outra. Por que será que isso acontece? E agora, para a gente terminar de falar do nosso assunto de reações químicas, eu tenho um comprimido efervescente na minha mão e eu vou tacar ele num copo com água comum. Vejam o que acontece. Imediatamente vocês conseguem observar aqui que a gente está tendo a formação de bolhas. Então, em todos esses casos comuns, olha só, aqui a gente está vendo que a reação está acontecendo imediatamente. E se a gente voltar aqui para o caso anterior, a gente vê que aquela banana que estava madura, ela não está imediatamente passando por isso daqui, ela não está ficando desse jeito já de uma vez. Por que que isso acontece? Pois bem, esse é o assunto que a gente vai discutir nessa aula de hoje. Voltando então aqui, né, galera, para nossa folhinha de reações químicas. Então, com tudo aquilo que eu mostrei para vocês, o que é reação química, então? Então, pessoal, observem que em todos os casos que eu mostrei para vocês, houve alguma transformação da matéria. Alguma coisa precisou acontecer lá naquele lugar. Não é verdade? Então, com isso, a gente pode concluir que a reação química, ela é a transformação da matéria. Mas em trabalhos de laboratório, como que a gente lidar com essas reações químicas? Bom, a gente, para falar de reações químicas dentro de laboratório, a gente precisa saber o que é equação química. E o que é equação química? Nada mais, nada menos do que é a maneira que a gente representa por escrito aquele fenômeno químico que está acontecendo. Então, já que eu falei com vocês que é a transformação da matéria, não apenas falei, mas eu provei para vocês, eu mostrei para vocês lá que é a transformação da matéria, a gente então pode tirar essa conclusão. Aqui eu dou um exemplo para vocês, né, que a equação química é a representação da matéria, com aquela primeira reação que a gente viu na nossa série de aulas em funções inorgânicas, que é a reação de neutralização ou salificação, que é quando a gente mistura um ácido com uma base para formar um sal mais água. Mas e agora? Vamos dar nome aos bois para tudo isso. Bom, aqui eu representei outra equação química para vocês, né? Relembrando que equação química é a maneira que eu represento a reação que está ocorrendo, né? E tudo que tem antes da seta vai ser chamado de reagente. E tudo que tem depois dessa setinha vai ser chamado de produto. Em qual situação isso vai ser o contrário? Não existe. Sempre o que tiver antes da seta vai ser reagente, sempre o que tiver depois do produto vai ser... sempre o que tiver depois do produto da seta, desculpem mais uma vez, vai ser
o produto. Então, só para não gerar dúvidas, né, com essa emboleira minha. Antes da setinha, reagente. Depois da setinha, são os produtos. Só uma pequena observaçãozinha, para quem é craque em química aí, eu não estou representando essa equação química balanceada, tá? Isso nós teremos uma aula exclusiva para falar sobre isso. Então a gente termina concluindo que uma reação química é um fenômeno químico, ou seja, é a transformação da matéria. Beleza, pessoal? Continue na sequência que nós veremos os tipos de reações químicas, beleza? Aquele forte abraço e até o nosso próximo encontro.